Irmãos, esse é o momento. Nós ainda estamos na nossa série sobre missão e missionalidade. E, pela graça de Deus, nós temos ouvido alguns bons testemunhos e boas histórias de irmãos da nossa comunidade que têm vivido essa experiência de integrar a fé cristã com a sua própria vivência. E o nosso esforço é no sentido de tentar trazer aqui o máximo de experiência cristã, de testemunho e missão, em outras, na maior diversidade possível de áreas, para a gente apreciar o máximo de experiências em diversas áreas, para te inspirar, para te encorajar, para você se sentir aí vocacionado por Deus de verdade, para testemunhar o Evangelho, não importa o lugar que você está. Hoje nós vamos ter uma reflexão sobre esse tema, sobre missionalidade, a forma orgânica de testemunhar o Evangelho. Peço até que você preste atenção, porque vai ser um tema muito prático, muito importante sobre isso. Mas eu quero convidar aqui a Cris e o Elcimar, que vão compartilhar conosco hoje de manhã e no culto noturno um pouco da experiência dos dois em áreas diferentes, mas eu chamo os dois porque os dois têm uma comunhão muito legal nesse sentido. A gente pastoreia os dois e a gente vê como é que tem sido a experiência de testemunho, e de testemunho cristão, cada um na sua área em particular. Bom, eu trabalho levando produtos de nutrição, e bem-estar às pessoas. Na verdade, vou ser bem sincera, o meu objetivo principal no início era ganhar dinheiro, comprar minha casa, como todo mundo. A princípio era isso. Só que Deus, como sempre, surpreendendo a gente. Eu tenho o privilégio de entrar na casa das pessoas, para falar sobre isso. E é incrível o que Deus tem realizado. Não raro, eu saio de lá orando pelas pessoas. Essa semana mesmo, fui acompanhando uma cliente minha, que eu já estou fazendo isso há 3 meses. Ela estava muito nervosa, porque ia fazer um exame meio complicado. Ela não é cristã. E durante a visita eu pedi a ela, eu falei, eu posso orar por você? Aí ela ficou surpresa, falou, pode. E no final da oração, essa moça começou a chorar. Depois me mandou várias mensagens agradecendo e falando que foi Deus que tinha me enviado ali. E outros casos, outros tantos, sabe? O Igor até presenciou uma moça que estava muito confusa na fé, foi num evento, eu percebi que ela estava meio doida, Aí falei com o Igor foi lá, conversou, falou de Jesus, foi maravilhoso. Então, assim, são diversas oportunidades que eu tenho tido. No meio que eu convivo também, eu sempre estou prestando atenção nas oportunidades e na minha maneira de agir, de falar, e tem sido uma bênção. Mas o mais importante de tudo isso, gente, não é o que eu tenho levado, é o que eu tenho recebido. Eu passei um momento muito difícil da minha vida, talvez os mais difíceis desses últimos anos, porque eu não estava vendo nada na minha vida, nem sentido, nem propósito, achava que a minha vida era um verdadeiro fracasso. Tudo do que eu pensei da minha vida, eu via como um fracasso. E Deus maravilhosamente me mostrou que Ele tem me usado de uma forma espetacular, onde Ele me colocou, sem eu pensar, sem eu planejar. E eu tenho ouvido de várias pessoas que eu sou uma bênção, que eu tenho feito a diferença onde eu estou, que eu tenho levado alegria, que eu tenho levado exemplo, que eu tenho levado testemunho. Então, hoje eu não sinto mais que a minha vida não tem sentido. Independente se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou comprar minha casa, se eu vou comprar qualquer coisa, a coisa mais maravilhosa que eu tenho sentido é que a minha vida tem sentido. Amém. Gente, bom dia. Meu nome é Elcimar, para quem não me conhece. Eu tenho um salão de beleza. Eu era de outra área completamente diferente, sou formado em administração, mas Deus, através dos seus propósitos, Ele me conduziu para a área da beleza, que é uma área que eu adoro. E na área da beleza eu pude experimentar alguma coisa muito interessante, que é o poder lidar com pessoas. Pelo fato de ter um salão pequeno, eu atendo só por horário, então é um cliente de cada vez. E nessa dinâmica do meu dia a dia, eu tenho experimentado lidar e escutar dores, alegrias, tristezas, sonhos. E isso é muito bacana, porque assim, como a relação é ali 1 a 1, comecei a sentir a necessidade de fazer uma escuta mais atenta, perceber a necessidade de cada pessoa e poder levar com simplicidade, às vezes,
uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de estímulo. Então, assim, a cada cliente que eu atendo, sejam homens ou mulheres, nas suas histórias particulares, elas trazem dores, e muitas dessas pessoas de diversas religiões nunca ouviram falar de Cristo, e eu testemunho Cristo dando a elas. Às vezes eu pergunto a elas se eu posso orar por elas, se eu posso, eu convido elas para uma reunião de oração, eu convido para vir à igreja, eu falo uma palavra de Jesus, eu indico um livro, uma literatura. Então isso tem sido muito rico, porque às vezes a gente é surpreendido, como eu tenho acontecido e algumas pessoas aqui na igreja já experimentaram lá no salão, de uma oportunidade de estar assim, de repente chega uma cliente que foi fazer uma cirurgia, a filha ia fazer uma cirurgia, e ela estava desesperada porque ela não sabia, ela estava sentindo uma angústia tremenda, e ela não se lembrou de ninguém a não ser de mim e lá do salão. Então ela chegou desesperada no salão, falou: olha, eu estava atendendo uma outra cliente, e ela falou: olha, eu queria que você orasse por mim, pela cirurgia da minha filha. E nem ela nem a filha são cristãs. Então, gente, e a área da beleza é uma área muito massificada também, onde as pessoas são muito pressionadas com padrões de beleza. Além disso, eu procuro desconstruir, respeitando a individualidade de cada cliente, levando muito mais do que um serviço de beleza pura e simplesmente, mas um aconselhamento, um ouvido atento. Às vezes ela só quer falar, quer ser escutada. Então essa é a minha experiência de vida cristã, e tem sido muito bom, porque eu tenho trocado e tenho recebido também. Obrigado, Elcimar. Obrigado, Cris. Irmãos, bom dia. Como o pastor Igor já disse, nós estamos dando continuidade, então, à nossa série sobre missão e missionalidade. E hoje o nosso tema é evangelização orgânica. Certamente o tema mais curioso da lista. Evangelização orgânica. Que é isso? Será que uma onda natureba se abateu sobre a Igreja de Esperança? É complicado, né? Tem gente falando aí que a missão é integral, a gente fala que a evangelização é orgânica. Daqui a pouco a justificação é sem glúten, a programação é sem lactose, né? Mas a gente vai ver que não é bem por aí, não, né? Esse orgânico tem a ver com não ser forçado, não ser fingido, não ser baseado numa agenda ou algo do tipo. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, a gente vai usar uma passagem para ilustrar um ponto da nossa pregação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1. A minha versão pode ser um pouco diferente da sua, estou lendo na Nova Versão Internacional. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você sabe como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam
de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Vamos orar e encomendar esse tempo ao Senhor? Pai, nós te damos graças, Deus. Em Cristo Jesus, nós te damos graças por tão grande salvação, que nos concedesse de maneira graciosa. Ó Senhor, estão aqui aqueles que o Senhor redimiu, Deus, aqueles a quem o Senhor aproximou. Deus, e nós te pedimos nessa manhã, Deus, que a Tua palavra seja entregue, Deus. Que nada além da Tua voz seja escutada, Deus, nesse recinto, nesse momento, Deus. Nós confessamos, Deus, nosso pecado, nós confessamos a nossa inclinação pecaminosa, Deus, a distorcer os Teus ensinamentos, a nossa inclinação a não Te ouvir e a virar as costas para Ti, Deus, mas nós confiamos na graça, na Tua misericórdia, Deus, nesta manhã, para que o Senhor nos dirija, Deus, nesse importante tema, que é o evangelismo, Deus, nesse importante mandamento, de pregar as boas novas de Cristo Jesus, Deus. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já vamos voltar a essa passagem. Deixa eu só contextualizar um pouco melhor, então, o nosso tema, né, já que ele é tão curioso. Meus irmãos, vamos começar, então, falando do evangelismo, né? Os irmãos que têm acompanhado a série, essa série sobre missão e missionalidade, perceberam, certamente, que a missão na qual a igreja está inserida, nós entendemos que essa é a missão, em primeiro lugar, do próprio Deus. Como o pastor Igor pregou na sua primeira mensagem da série, o próprio Deus, esse Deus triuno, o único Deus, Ele é um Deus que, por natureza, Ele é um Deus que envia. A partir do momento em que Deus cria todas as coisas fora de si mesmo, quando Ele se relaciona com a sua criação, então esse Deus está se relacionando para fora de si mesmo. Então, Deus envia o Filho envia o Espírito para a igreja, e de certa maneira o Espírito envia a igreja ao mundo. Então os irmãos viram como isso afeta a nossa maneira de ser igreja, nós temos visto isso ao longo das mensagens. Nós vimos a importância de manifestar o reino de Deus aqui na terra, nós vimos a importância de nos engajar culturalmente, foi a pregação do Breno. Nós vimos também a importância de viver e trabalhar e de ser produtivos na nossa cidade, nós vimos isso no domingo passado. Então nós vimos que missão é muito mais do que uma transmissão de informação, é muito mais do que proselitismo, do que ganhar pessoas para o nosso lado, para o lado do cristianismo, é muito mais do que manter um placar de almas salvas. Mas missão é também, na verdade, no seu centro, missão é, sim, evangelismo. Então, o evangelismo, eu diria que a missão, ela é certamente mais do que evangelizar, mas também ela é certamente nada menos do que evangelizar. Então, só para a gente conceituar, assim, quando eu estiver falando de evangelismo e evangelização, eu estou falando no conceito mais básico, que provavelmente se você já frequenta uma igreja evangélica há algum tempo, você está acostumado, que é contar aos outros a boa nova daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Isso é evangelizar. Então nós estamos falando dessa parte da missionalidade, onde nós como igreja proclamamos as boas novas de Cristo Jesus. Então, novamente, não se trata somente, né, de recrutamento ou de proselitismo religioso, não é simplesmente manter ali um placarzinho de quantas vidas nós salvamos. É uma proclamação, uma anunciação de um fato que o mundo tende a ignorar ou rejeitar, de que há um Deus criador e de que o homem se fez culpado diante desse Deus criador e de que por causa dessa culpa o mal entrou no mundo. Então a raiz da nossa obstinação em fazer o mal, as doenças, as catástrofes, o mal que entrou no mundo, ele teve um início no momento em que o homem, como representante da criação, peca então contra esse Deus. E as boas novas é que esse próprio Deus, a parte ofendida da história, providenciou no seu Filho Jesus que viesse à terra e pagasse essa culpa do homem em nosso favor e tornasse então possível, ressuscitou e tornasse então possível que agora
homens pecadores como eu e como você possamos viver em comunhão com esse Deus perfeito. Essa é a boa nova. É isso que nós precisamos proclamar. Então, primeiro, uma vez definido do que nós estamos falando, o que é então essa evangelização, essa proclamação das boas novas, eu queria começar estabelecendo um fato muito importante que pode passar desapercebido. Meus irmãos, evangelização é um mandamento para a igreja. É um mandamento para todos aqueles que se chegaram a Jesus. Então eu peço que os irmãos abram comigo aí suas Bíblias. No Salmo 96, nós vamos ler duas passagens breves, uma do Antigo e uma do Novo, para a gente estabelecer esse primeiro ponto, de que o evangelismo ele é sim um mandamento para todos os cristãos. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos do Salmo 96, passagem bastante conhecida, tem inclusive um corinho, né, que canta esse salmo. Cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todos os habitantes da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Vejam, irmãos, cantai ao Senhor todos os habitantes da terra, bendigam o teu nome e proclamem a sua salvação. Anuncie entre as nações, entre todas as nações, a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Abra comigo também agora em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 9, está mais para o final da sua Bíblia aí. Pedro aos cristãos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então todos os cristãos são chamados de geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo ou de propriedade exclusiva de Deus, para ou a fim de anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o próprio propósito de Deus constituir um sacerdócio, uma nação, de comprar para si um povo de propriedade, para ser seu de propriedade exclusiva, é que esse povo, essa nação e esse sacerdócio anuncie a sua grandeza e as suas maravilhas, conforme está lá no Salmo 96. Eu peguei essas duas passagens, mas a gente poderia pegar outras, meus irmãos. Existem as passagens mais clássicas, né, como, por exemplo, a grande comissão, lá Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou então no primeiro capítulo de Atos, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas essas duas passagens, eu acredito que elas não nos deixam muita escolha. A gente poderia argumentar, talvez, que a grande comissão tinha sido dada somente para os apóstolos, ou somente para os apóstolos, mais o círculo próximo a eles, que tinha a incumbência de pregar o evangelho ali no primeiro século. Mas eu acredito que essas duas passagens, de novo, poderíamos citar outras, essas duas passagens que lemos, não nos deixam alternativa a não ser entender o evangelismo, a evangelização, a proclamação das boas novas de Jesus Cristo, como um mandamento para todos nós. Então, meus irmãos, pode ser, se você está na igreja há mais tempo, como eu, que em algum momento da sua vida você desanimou dessa tarefa. Você teve experiências ruins, talvez você não tenha visto o resultado no seu evangelismo, na sua evangelização. E aí, bem nesse momento, você abriu lá a sua Bíblia em Efésios, aí você chegou lá no capítulo 4, e viu lá uma lista de dons, aí você viu lá, opa, Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Opa, aí você volta lá no evangelista e fala, é isso. A minha evangelização não dá certo porque eu não tenho dom.
E aí você encosta, terceiriza a sua função para o evangelista e fala assim, ó, eu vou ser missionário de base, né? Eu vou cuidar da minha vida e deixar para o evangelista fazer o trabalho sujo. Meus irmãos, infelizmente, se essa foi a sua desculpa, foi a minha durante um tempo, eu confesso, não existe justificativa, meus irmãos. A Bíblia, ela interpreta as passagens menos claras com as passagens mais claras. Então, esse dom de evangelista, ele vai aparecer nessa lista de Efésios, ele vai ser aplicado só mais 2 vezes no Novo Testamento. A Filipe, o evangelista, né, que é o único que recebe o título, né, Filipe, o evangelista, e a Timóteo. E vai, inclusive, exatamente pela escassez, né, de referências desse dom, vai ter algumas pessoas que vão entender esse dom de maneira diferente, inclusive alguns que vão entender que esse dom foi um dom dado especificamente para a igreja do primeiro século e hoje não existiria mais. Mas qualquer que seja o seu entendimento do dom de evangelismo, se você entende que é uma maneira, pessoas que têm mais vocação para isso do que você, não tira a sua responsabilidade de pregar o evangelho, conforme nós lemos aqui nessas passagens. Ora, meus irmãos, uma outra maneira da gente estabelecer isso é a gente ver como que isso ecoou nos cristãos do primeiro século, né? A gente vê como a igreja primitiva entendeu esse mandamento, ela entendeu o ID, a grande comissão. E o que a gente vai ler quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Atos, a gente vai ver uma igreja atuante. A gente vai ver uma igreja que certamente estava pautada, né, no trabalho dos apóstolos, de evangelismo dos apóstolos. Ele certamente era a linha de frente da batalha na proclamação do evangelho. Mas nós vamos ver na nossa Bíblia, e vários historiadores vão ser unânimes em apontar, que o crescimento da igreja do primeiro século, a maneira como o evangelho se tornou conhecido no primeiro século e a igreja experimentou então esse crescimento exponencial, foi através de cristãos que não estavam revestidos necessariamente de autoridade ou de cristãos que não eram liderança na igreja. Os famosos crentes comuns, né? Uma expressão, vou usar ela na falta de uma melhor, mas era o crente comum que realizou boa parte do evangelismo que levou ao aumento numérico, à disseminação do evangelho na igreja primitiva. Então, se você não precisa abrir, mas lá em Atos, capítulo 8, versículo 4, se quiser anotar, você vai ver que a igreja primitiva ela não tinha essa mentalidade monástica, né, de retirada da sociedade, como às vezes a nossa tem hoje. Lá em Atos capítulo 8, versículo 4, vai dizer que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos, os irmãos, logo que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo foi derramado sobre os irmãos lá em Jerusalém, alguns dias depois, a igreja então começou a florescer em Jerusalém. Na abertura do culto nós lemos aqui Atos capítulo 2, os versículos 42 até 47, onde narrava como o evangelho estava prosperando ali na cidade de Jerusalém, bem no início do ministério apostólico. Mas essa igreja ela vai sofrer uma perseguição forte ali em Jerusalém por causa dos judeus ali, das autoridades romanas, e os cristãos então vão ser dispersos pelas regiões circunvizinhas, e aí o evangelho começa então a se espalhar geograficamente. Então aqueles que haviam sido dispersos, lá em Atos capítulo 8, versículo 4, vai dizer que eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então o evangelismo informal, o evangelismo do crente comum, ele era super importante, ele era parte central na proclamação do evangelho na igreja do primeiro século. O que não quer dizer, meus irmãos, que não havia, obviamente, o evangelismo formal. Paulo, né, se você lá, também não precisa abrir, mas se você ler lá em Atos capítulo 19, vai dizer que Paulo, por 2 anos, ele frequentou a escola de Tirano, e ele ficava lá dialogando com as pessoas, respondendo dúvidas que as pessoas tinham, objeções que as pessoas tinham ao evangelho. Então, certamente, Paulo, para se colocar naquela escola e se submeter, né, àquele escrutínio, certamente envolvia uma grande dose de preparação, de conhecimento, e a gente sabe da erudição do apóstolo Paulo pelas suas cartas. Então, havia sim o evangelismo formal, o evangelismo da igreja estruturado, como hoje ainda existe, mas foi através do evangelismo de pessoas como eu e como você, pessoas que não eram apóstolos, que não eram revestidos de autoridade, que não eram
necessariamente tinham o cargo de evangelista ou esse ofício, foi através dessas pessoas que o evangelho se espalhava. Havia uma dinâmica que a gente percebe essa dinâmica no livro de Atos e também nas cartas, de um evangelismo nas casas. Né, havia um modelo grego de casa ali, que era a palavra grega oikos, né, onde havia o chefe ali de família, né, o pai, né, daquela família, a sua esposa, os filhos, mas também participavam ali da vida da casa os servos, né, que aquela família possuía. Em alguns casos, os amigos próximos também participavam da vida da casa, e dependendo do ofício, né, do pai da família ali, daquela casa, também os clientes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sei se era muito usual, mas só para exemplificar. Se o pai da família ali fosse um ferreiro, né, a sua casa provavelmente o seu ofício ele era exercido na sua casa, em uma oficina do lado ou dentro da sua casa. Então, os seus clientes próximos também participavam daquela dinâmica. Então, uma vez que aquele pai de família cresce no evangelho, aquela casa se transformava então no centro de difusão da mensagem. Então, aquele pai de família cuidava para que a sua esposa, os seus filhos, os seus servos, os seus amigos e os seus clientes próximos escutassem a mensagem do Evangelho. A gente vê isso em algumas passagens das Escrituras, por exemplo, em Atos capítulo 10, com o centurião Cornélio, os irmãos vão se lembrar, quando Pedro vai lá pregar o Evangelho, né, o Evangelho chegando aos gentios, né, muito emblemática essa passagem, Cornélio está ali com seus familiares e com várias pessoas, vários dos seus amigos esperando a pregação do apóstolo Pedro. A gente vê isso também em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas são libertos, se não me engano é Silas, são libertos da prisão. Aquele carcereiro fica ao ponto de se matar, porque os presos tinham sido libertados, e aí Paulo prega o evangelho para aquele carcereiro, né? E esse carcereiro leva Paulo para pregar para todos os de sua família. Então, é a famosa frase, né? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então, essa dinâmica do evangelismo informal através das casas, isso era a mola mestra, a mola propulsora também do crescimento numérico. Então, os irmãos do primeiro século, eles entenderam esse mandamento do evangelismo como não sendo somente restrito aos apóstolos ou somente restrito àqueles evangelistas ou pessoas que tinham formalmente sido incumbidos dessa tarefa. E agora eu quero voltar à passagem que nós lemos no início do nosso culto, no início da pregação, que é 1 Tessalonicenses. Nós vamos entender então como que o evangelismo do crente comum ele pode acontecer, como isso pode se dar. Nós não vamos fazer uma exegese completa dessa passagem, porque o tempo não nos permite, mas eu queria pontuar alguns fatos bem interessantes que a gente acha aqui nessa passagem. Só lembrando, nós lemos o primeiro capítulo aí da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica, né, a cidade de Tessalônica, ela era a capital da Macedônia, uma cidade considerada livre dentro do Império Romano, vizinha da província de Acaia. Então você vai ver mencionado aí nesse primeiro capítulo que nós lemos tanto Macedônia quanto Acaia. Paulo visita essa igreja, você lê o relato de Paulo visitando essa cidade e fundando essa igreja, depois se quiser olhar, em Atos capítulo 17. E lá você vai ver que Paulo, quando prega o evangelho nessa cidade, ele encontra ferrenha oposição. Ele faz como de costume, vai para as sinagogas, prega algumas semanas ali nas sinagogas, ele encontra ferrenha oposição àquela igreja, de maneira que Paulo não conseguiu desenvolver um trabalho muito extenso em Tessalônica. Ele fica lá algumas semanas e ele então é expulso daquela cidade pelos judeus de Tessalônica, e ele vai continuar o seu ministério logo em seguida em Bereia. Então, qual é o contexto dessa carta? Paulo, então, estava preocupado que a igreja que ele tinha fundado ali em Tessalônica, justamente por ele não ter tido tempo de aprofundar a mensagem do evangelho ali entre aqueles irmãos, ele estava receoso de que o evangelho, de que aqueles irmãos pudessem terem sucumbido frente à pressão daqueles judeus que o haviam expulsado de lá. Então, a gente vê aí ao longo da carta, Paulo vai narrar como ele não aguenta de preocupação com aquela igreja, ele manda Timóteo visitar aquela igreja para saber da situação, temendo, né, que aquela igreja tivesse sucumbido, e Timóteo retorna a Paulo trazendo boas novas da situação daquela igreja. Aquela igreja ainda existia, aquela igreja
ainda perseverava mesmo em meio à tribulação. E aí Paulo vai dizer que ele vai começar a sua epístola como de costume, orando, agradecendo a Deus por aqueles irmãos. Mas qual foi a medida? O que mostrou a Paulo e a Timóteo depois a Paulo, né, que aqueles irmãos estavam vivendo de fato de acordo com o evangelho que Paulo havia pregado. Nós lemos então no versículo 3, olha que interessante. Lembramos continuamente diante de Deus, nosso Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Os mais atentos aí reconhecem imediatamente, né, as 3 virtudes teologais, né, as virtudes principais da fé, da esperança e do amor. Então, o que foi reconhecido na vida daqueles irmãos de Tessalônica, que deu essa tranquilidade a Paulo de que a mensagem do Evangelho havia sido entendida e frutificava, era que na vida daqueles irmãos havia frutos de fé, de esperança e de amor. Se você ler mais para frente aí, você vai ver no versículo 7, assim tornando-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Partindo de vocês repercutiu a mensagem do Senhor. Então, a qualidade de vida que aqueles irmãos, de vida cristã que aqueles irmãos mostraram, os frutos do evangelho mostrado por aqueles irmãos no seu viver diário. Lembra que estamos falando aqui de uma igreja fraca, né, de uma igreja que foi constituída, entre aspas, às pressas ali por Paulo, e uma igreja que sofria intensa perseguição. Então nós não estamos falando aqui de grandes pregadores, de apóstolos ou de evangelistas, mas nós estamos dizendo que crentes comuns que receberam o evangelho com alegria, em meio a muita perseguição, permitiram nas suas vidas, pela graça de Deus, que esse evangelho desse frutos, e por meio da fé, da esperança e do amor demonstrado pela vida desses irmãos, o evangelho se propagou. Por meio da vida daqueles irmãos, por meio da maneira como aqueles irmãos recebem e permitem que o evangelho frutifique, da maneira como esses irmãos permitem que os dons do Senhor se tornem operosos em suas vidas, a partir da vida desses crentes comuns, como eu e como você, a mensagem do evangelho se propagou naquela província e na província vizinha. Vejam só como que essa mensagem se propagou, o que as pessoas de fora viam nesses irmãos. Está ali no versículo 8 em diante, o resultado, finalzinho do versículo 8. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos, né, as pessoas que conhecem a fé dos irmãos de Tessalônica, eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos, a fé dos irmãos, a fim de servir ao Deus vivo verdadeiro, o amor dos irmãos por Deus, porque no versículo 3 vai falar do labor, ou da labuta, do amor abnegado, e a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, a mensagem que se espalhou a partir dos irmãos de Tessalônica foi a fé, a esperança e o amor. O que eu quero com essa passagem, então, irmãos? Quero estabelecer aqui que o evangelismo do crente comum, ele não necessariamente ele vai envolver uma exposição exaustiva, uma exposição toda abrangente, preparada para responder toda oposição filosófica que se levante contra o evangelho. A gente está vendo aqui, né, na linguagem corporativa, aqui seria um case de sucesso. A gente está vendo aqui um case de sucesso do evangelho através dos irmãos de Tessalônica. Nós estamos vendo como que os irmãos comuns como eu e como você, através do seu viver, do seu proceder, da operosidade dos dons e da graça de Deus em suas vidas, fizeram com que a mensagem do Senhor se propagasse na sua província e nas circunvizinhanças. Então, meus irmãos, se eu dei uma notícia ruim no início, né, que você não pode terceirizar o seu evangelismo para ninguém, é um mandamento para você, existe uma notícia boa, né, se o evangelho já não fosse notícia boa o suficiente. Né?
Mas existe uma notícia boa. A gente não é chamado, não necessariamente vai ser através de uma pregação estruturada, de uma exposição completa do Evangelho, desde a primeira vez, a uma pessoa desconhecida, que nós vamos cumprir esse mandamento. A gente viu aqui como os irmãos da primeira igreja cumpriam. Era através do evangelismo nas suas casas, através de relacionamentos com seus familiares, com seus amigos. E a gente viu aí o case dos irmãos de Tessalônica, que esse negócio realmente funciona. Isso realmente é funcional. Meus irmãos, isso era na época dos apóstolos. A gente sabe então que o cristianismo cresceu, experimentou um crescimento numérico, um crescimento de influência ao longo da história. A partir do século V, ali com Constantino, a igreja passa a ter uma influência ainda maior na vida social, né, do Império. O cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Isso vai atingir o seu ápice ali na Idade Média, né, onde a igreja simplesmente praticamente ditava, né, os rumos da cultura, das artes, da organização das cidades. E hoje? Como será que hoje... qual é o nosso contexto hoje? Que tipo de evangelismo é adequado para os dias atuais? Ora, meus irmãos, os irmãos certamente já ouviram essa expressão, mas nós vivemos numa era pós-cristandade ou pós-cristã. Né? Após o cristianismo experimentar esse crescimento de influência, é muito fácil ver hoje em dia que os valores cristãos, os valores sobre os quais a nossa própria sociedade ocidental foi fundada, esses valores estão sendo cada dia mais varridos para a esfera pessoal, estão perdendo a sua relevância no meio cultural, estão perdendo a sua relevância na maneira como o homem moderno faz política, na maneira como ele estrutura a sua família, como ele estrutura a sua sociedade. Então o cristianismo vem sendo varrido para as margens da sociedade. Então hoje em dia nós estamos numa situação tal que, ao contrário da Idade Média, ou de talvez até mesmo alguns poucos anos atrás, onde era suficiente você abrir um templo, abrir uma igreja, abrir as portas e esperar que as pessoas viessem e escutassem do Evangelho, hoje em dia o culto público não é mais o principal ponto de contato da igreja com os de fora. Não basta a gente abrir, né, um templo como esse aqui, colocar uma placa na porta, sentar e esperar que os não cristãos entrem ali sedentos de ouvir o Evangelho. Certamente isso vai acontecer, mas hoje, pela graça de Deus, né, isso pode acontecer. Mas hoje em dia, nos tempos atuais, o culto público não é mais o nosso principal ponto de contato com aqueles que não ouvem o Evangelho. Esse contato ele vai acontecer, meus irmãos, através dos nossos relacionamentos na cultura, dentro da vida cristã, dentro da nossa vida cotidiana, através de mim e de você, que as pessoas vão ter esse contato, vão poder ter esse contato com o Evangelho. Uma outra marca dos nossos dias, as pessoas hoje não têm mais o conhecimento, né, o background necessário para entender quem é Deus, o que é o pecado, quem é Jesus, o que significa arrepender-se. As pessoas não têm mais... eu comecei a minha pregação falando a mensagem do Evangelho. Né, eu devo ter gasto, 1 minuto, 30 segundos para falar. Agora, se você fala exatamente usando as palavras que eu usei para uma pessoa aí fora, conceitos como culpa, o homem se tornou culpável, conceitos como Deus, quem é Deus para você? Né? Conceitos como arrependimento, confissão de pecados, são conceitos, meus irmãos, que numa era pós-cristã, onde os valores cristãos são varridos da nossa vida cotidiana, as pessoas não têm mais o referencial teórico necessário para responder a esse discurso. E nós vivemos numa era também de intenso ceticismo. As pessoas precisam mais do que argumentos, mais do que discurso para elas crerem. Numa era onde a informação é tão disseminada, é tão fácil se ter acesso à informação, quem tem boca fala o que quer, agora tem milhões de pessoas para te ouvir. Então, discursos tem vários, meus irmãos, e hoje as pessoas não são mais convencidas pelo discurso porque elas sabem que é muito fácil falar. Né? Então as pessoas precisam de mais do que discurso para quebrar o ceticismo. Elas precisam ver o cristianismo em ação na vida de pessoas comuns, de pessoas como ela, para elas acreditarem que de fato esse negócio funciona. E por fim, para terminar o retrato da nossa era
atual, parece que não. Mas hoje em dia é necessária uma quebra cultural com essa cultura que nos circunda muito maior do que alguns anos atrás para a pessoa se tornar cristã. Engraçado, né? Parece que não, né? A gente olha para os irmãos sentados aí, parece tão normal, né? As pessoas parecem tão normais. Mas pensa só, meus irmãos, se você tiver estômago, eu não tenho, assiste um dia, um episódio que seja de novela da Globo. E fala para mim se o conceito de amor, se o conceito de família, se o conceito de política, de sociedade, qualquer conceito que você quiser pegar aí, e vê se o que está sendo propagado lá, que os seus amigos não cristãos estão consumindo, vê se aquele conceito se está de acordo com aquele livro preto que você guarda lá na sua casa. Meus irmãos, parece que não, né? Porque hoje os cristãos, num primeiro olhar, e nós vamos falar disso daqui a pouco, parecem tão normais, né? Mas para uma pessoa se tornar cristã hoje em dia, meus irmãos, é necessário uma quebra com essa cultura circundante maior do que há alguns anos atrás. Então, provavelmente, não vai ser através de um panfleto desse tamanhozinho, 20 por 20, que essa pessoa vai entregar a vida dela para Cristo. Então, na nossa era, meus irmãos, no tempo em que nós vivemos, o evangelismo, através dos relacionamentos, deixando que as pessoas vejam uma vida cristã, a excelência de uma vida cristã, mostrando para as pessoas uma vida que não pode ser explicada por outra justificativa que não a sua fé em Cristo, essa forma de evangelismo ela se torna muito mais importante. Ela se torna muito importante. Agora o bicho pegou, né? Porque não só é mandamento para todos nós, como é essencial que nós cumpramos esse mandamento, talvez mais hoje do que nunca. É essencial que nós cumpramos esse mandamento. Mas, de novo, tá? Se isso é um mandamento para nós, por um lado, isso nos deixa sem desculpas diante de Deus. Por outro lado, e é uma parte que eu gostaria muito de enfatizar bastante aqui, isso não é o bicho de 7 cabeças, ou pode não ser o bicho de 7 cabeças que a gente imagina. Então eu peço, se você, como eu, teve experiências ruins com evangelismo ao longo aí da sua vida, teve que entregar panfleto, teve que tocar a campainha da pessoa domingo de manhã, e eu não era testemunha de Jeová, mas se você teve que tocar a campainha de um completo desconhecido, teve que expor o evangelho para uma pessoa e não viu absolutamente melhora nenhuma, não viu absolutamente frutos, eu quero chamar você então agora para reconhecer diante de Deus que você não pode terceirizar isso, de que o evangelista não vai fazer um trabalho que é seu, mas de que talvez você estivesse fazendo isso de uma maneira errada, ou fazendo isso por coerção, né? Existe um discurso de algumas igrejas, mais de algumas seitas, graças a Deus, mas algumas igrejas que colocam essa pressão, e não é isso que eu estou falando, que você não é salvo se você não evangeliza. O que eu quero falar para você é o que você já sabe. É que a partir do momento que você é salvo e sua vida é transformada, isso de alguma maneira tem que impactar os que estão em volta de você. É isso. A mensagem, se eu posso resumir a mensagem do nosso domingo, é isso. Que a nossa vida impactada pelo Evangelho, de alguma forma vai impactar os de fora, a menos que a gente impeça, ou a menos que a gente não queira. Então vamos falar um pouquinho disso. Aí eu vou fazer, para usar desses exemplos e para estruturar como que a gente pode cumprir esse mandamento, então, através dos nossos relacionamentos, eu vou fazer referência ao livro que os irmãos têm usado também nessa série, né, que é A Igreja Centrada, do Tim Keller. Então, se algo que eu falar aqui, os irmãos já ouviram, porque está lá, né, não estou cobrando crédito não, e também no curso de emissão aqui da igreja, algumas dessas coisas que eu vou falar foram também faladas. Então, se você participou, certamente você já ouviu isso em algum momento. Meus irmãos, então no cenário como hoje, a mensagem do Evangelho, para ser pregada, ela precisa ser contextualizada, né? Conceitos como pecado, culpa, Deus, eu já falei aqui, as pessoas não estão preparadas para entender, a menos que você contextualize. Então, primeira ressalva que eu vou fazer em relação à contextualização. Contextualizar o Evangelho não é tornar o Evangelho relevante para as outras pessoas. O Evangelho é relevante para as outras pessoas. Você não precisa tornar a mensagem do Evangelho relevante para as outras pessoas. O que você precisa é tornar a mensagem do Evangelho inteligível para as outras pessoas. É diferente.
Então, contextualizar uma mensagem é você pegar essa mensagem e transmiti-la de maneira que ela seja possível ser compreendida para a pessoa que está recebendo, ao mesmo tempo que ela mantém o seu caráter e o seu significado original. Então, o evangelho ele precisa ser contextualizado. Agora, acompanhe esse raciocínio comigo aqui. Existe uma mensagem, então, que precisa ser contextualizada. O Tim Keller ele vai usar, então, um raciocínio que eu acho brilhante e que esse eu preciso que os irmãos entendam comigo. Ora, o evangelho precisa ser contextualizado. A mensagem precisa ser levada. Mas se eu estou falando que eu vou levar esse evangelho com a minha vida, se é a minha vida que vai mostrar para essa pessoa o evangelho de Deus, as boas novas de Cristo em ação, que tipo de vida é essa? E aí o Keller vai usar aquela passagem, eu achei isso genial, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Vamos abrir rapidinho, acho que vale a pena. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. Segundo Coríntios capítulo 3, nós vamos ler os 3 primeiros versos aí dessa passagem. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Então, o contexto aqui, irmão, só para interromper no versículo 1, que nós não vamos entrar muito nessa passagem, constantemente os coríntios questionavam as credenciais apostólicas de Paulo, ou o seu proceder, o seu conhecimento diante daqueles irmãos. Então, Paulo, esse é o contexto. Paulo dizendo, por acaso agora eu vou precisar de carta de recomendação, como alguns outros entre vocês? Aí o versículo 2, vós sois, os coríntios, os crentes em Coríntios, sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que Paulo está dizendo aqui é que os crentes, os cristãos ali de Coríntios, mas eu prometo a você, sem poder fazer uma exegese muito profunda desse texto, que isso se aplica a todos nós, os crentes são chamados então de carta de Cristo. Uma mensagem, vocês já imaginaram isso? Cristo está enviando uma mensagem ao mundo, uma carta ao mundo. E o meio que ele escolhe, o papel que ele escolhe para escrever essa carta, no qual os outros homens vão ler, são os corações e os espíritos dos crentes. Então, os crentes são uma carta enviada por Cristo para ser lida ao mundo. Então, o Keller vai pegar essa passagem de Coríntios e vai ligar com essa necessidade de uma carta, de uma mensagem ser contextualizada para ela ser entendida. Então, o Keller vai defender que os próprios cristãos precisam ser contextuais ou contextualizados para que a vida deles, para que a nossa vida, tenha impacto nas pessoas ao nosso redor. Então, os próprios cristãos precisam ser contextualizados. De que maneira, então, ele sugere que os cristãos podem ser contextualizados? A vida do cristão seria contextualizada de maneira que o evangelho resplandeça para aqueles que estão ao nosso redor. Em primeiro lugar, os cristãos seriam, em um primeiro olhar, bastante semelhantes aos não cristãos que os circundam. Num primeiro olhar, então, o cristão seria bastante semelhante ao não cristão. De que maneira? Nas suas roupas, no seu modo de falar, na sua aparência em geral, na sua rotina, no seu ambiente de trabalho, nas atividades culturais e recreativas às quais eles se dedicam, no seu engajamento com a vida civil, na sua excelência, ou seja, os cristãos têm que querer ser excelentes naquilo que os não cristãos também são excelentes. Então, estou falando aí de cristãos que são ótimos engenheiros, ótimos advogados, ótimos médicos, lembrando de Lutero ali, ótimos sapateiros, Se a gente quiser fazer um gancho aí com a pregação do pastor Guilherme na semana passada, onde ele falou sobre Abraão, ele falou que Abraão sabia conciliar muito bem uma completa habitação no temporal e uma completa devoção ao eterno. Nós estamos falando aqui dessa completa habitação no temporal. Então, o cristão ele não é uma pessoa alienada.
Ele não é uma pessoa que se retira da sociedade para um gueto ou para um monastério. Então as pessoas, quando se aproximam de um cristão, quando começam a se relacionar com um cristão, em um primeiro olhar, esses cristãos vão parecer a essa pessoa bastante similar a elas. Ora, eles frequentam lugares semelhantes, eles falam de maneira que eu consigo entender, eles se vestem mais ou menos da maneira como a nossa vizinhança se veste. Por que isso, meus irmãos? Isso é o ponto de contato, obviamente, né? Se você é completamente diferente da outra pessoa, a mensagem, a contextualização da mensagem, ela fica prejudicada. Então, num primeiro olhar, os cristãos vão parecer para a sociedade bastante semelhantes. Igual eu falei, eu olho para vocês aqui, vocês parecem tão normais, né? Gente com cara de cidadão aí. É isso. Então, nesse primeiro, a contextualização dos cristãos envolve, num primeiro momento, ser bastante semelhantes aos não cristãos. Mas, aí é o mas que todo mundo esperava, ao mesmo tempo, os cristãos vão ser muito, profundamente diferentes, né? Num segundo olhar, o cristão vai se mostrar totalmente ou muito profundamente diferente dos não cristãos. No quê? Meus irmãos, quando eu li essa lista no livro do Keller, eu te falo que eu fiquei mal. Fiquei mal por alguns dias, vou confessar para os irmãos, porque se a gente fizer um checklist disso aqui, transformar isso aqui no checklist e colar na porta da geladeira, vai ficar vazio um tempinho, vai ficar um bocado de checkmark ali sem dar, viu? Escuta aí se você aguenta então, vamos lá. Ó. Vai ser diferente como? Vão ser marcados pela sua integridade, pessoas íntegras. Os cristãos têm que ser íntegros. Tem que ser uma coisa dentro, uma coisa para fora. O sim é sim, o não é não. Honestos. Transparentes. Não é aquela pessoa que você nunca sabe o que pode sair dali, que você não tem confiança de fazer um negócio com aquela pessoa, que você não sabe se a pessoa está te enganando ou não está. O cristão tem que ser transparente, ele tem que ser justo. Tem que ser marcado, aí começa a doer, vai apertando um pouquinho mais. Generosos, meus irmãos. O cristão tem que ser disposto a viver abaixo do seu potencial. Se ele tem uma renda X, ele tem que ser preparado para viver com um padrão de vida X menos X%. Generosos, hospitaleiros, casa aberta, capazes de receber as pessoas de fora. A mentalidade de hoje, meus irmãos, da sociedade é isso. Vê uma propaganda de apartamento, para você ver. Apartamento é o seu castelo, né? É o lugar onde você se refugia do mundo lá fora. Você fecha a porta e aí você tem churrasqueira para você e para sua esposa, né? Se você reparar, tem muita propaganda de apartamento. Nem no churrasco o cara recebe alguém. Os cristãos não são assim, meus irmãos. A gente tem apartamento igual os de fora. A gente pode até comprar na mesma construtora dos de fora. Mas a casa do cristão ela tem que ser aberta, os cristãos têm que ser hospitaleiros. E não só para aqueles que podem nos dar hospitalidade em troca. Eles têm que ser, a palavra que ele vai usar é simpáticos, eu prefiro a palavra empáticos. Empáticos é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, de você sentir a dor do outro, de você enxergar a coisa pelo olho do outro, você sentir o problema do outro. Então os cristãos têm que ser empáticos. Eles têm que ser dispostos a perdoar. Dispostos a perdoar. Dispostos a perdoar, meu irmão, significa que quando uma coisa acontece, quando você é ofendido, a sua primeira reação, a sua reação mais natural é entender que você tem que perdoar e não você ter que vir umas 5 consultas pastorais e escutar umas 1000 palavras para então você entender que você tem que perdoar. Meus irmãos, o Evangelho tem que trabalhar em nós de maneira tal que nós sejamos pessoas dispostas a perdoar. É caráter, meus irmãos, é jeito, é integridade de vida, ser uma pessoa disposta a perdoar, uma pessoa reconciliadora. Então aquela pessoa que ouve uma fofoca e fala, opa, quero ver o circo pegar fogo. Vamos lá, fulano, mas ele falou isso de você também, não foi só isso não. Isso é uma pessoa reconciliadora, meus irmãos? Não é, né? Pessoa que não tem prazer em ver o circo pegar fogo, uma pessoa que tem prazer em ver as pessoas se dando bem, ou em se dar bem com as outras pessoas, as pessoas que estão dispostas a sofrer um dano em nome do bom relacionamento. Não vingativos. Meus irmãos, correndo o risco de ser processado aqui, mas essa para as mulheres também é bem é bem aplicável. Não ser disposto a vingar, né? Não ter essa cultura de tomar lá da cá, né? Não ser vingativo. Serem castos. Os cristãos têm que ser marcados pela castidade. Meus irmãos,
No nosso mundo, se você quiser ser diferente dos outros, se coloque disposto a seguir esse mandamento. Nós estamos falando aqui de castidade sexual mesmo. Não se engane, as pessoas de fora da igreja sabem a regra, meus irmãos. Eles sabem que o sexo antes do casamento não é permitido, eles sabem qual que é a regra para um casamento, a fidelidade do casamento. Eles sabem qual que é a regra para os namoros, eles sabem. Um cristão que vive, que não leva o seu evangelismo até essas consequências, isso é detectado imediatamente, isso vai minar a credibilidade do seu evangelho. Ele vai entender exatamente o que você está falando. Ele vai falar assim, o evangelho é muito bom, desde que ele não toque nas áreas mais sensíveis. Ele vai entender isso se você não for disposto, se eu e você não estivermos dispostos a levar o evangelho até as suas últimas consequências. Então a castidade, eles são marcados por serem castos. Calmos face a falhas e desapontamentos. Pelo amor de Deus, acaba essa lista logo. Calmos em face a falhas e desapontamentos. Você já pensou que a maneira como você encara o sofrimento na sua vida é um testemunho gigante para os que estão fora? Você está lá sofrendo perseguição, você está lá sem emprego, você está com doença ou com parentes doentes. E a maneira como você encara isso tudo, você é um testemunho para as pessoas de fora. E comprometidos com o bem comum. Isso na maneira individual e como comunidade, uma comunidade contracultural e contrastante. Então, ao mesmo tempo, similares, mas profundamente diferentes. Se essa lista não te feriu, meu irmão, pega aí no boletim, atendimento pastoral, pega os contatos. Você precisa de conversar com o pastor. Meu irmão, essa lista nos fere profundamente, porque a gente sabe que é aqui que a porca torce o rabo. Ser similar aos de fora é a coisa mais fácil do mundo. Mas ser profundamente diferente ao ponto que a nossa vida mostre, ao ponto de que mostre o evangelho, a ponto de que haja pontos na nossa vida que não possam ser explicados, a não ser pela nossa fé cristã, isso sim é desafiador. E por último, a terceira maneira que o cristão, como carta de Cristo, se contextualiza. O cristão ele deve ser engajado no seu cristianismo. Isso aqui nós estamos falando do cristão estar disposto a ser identificado como cristão. Nós temos dois erros, dois extremos aí que os cristãos mais ou menos cometem, né? O que os cristãos cometem, ele pode estar numa ponta, na outra, alguma coisa no meio, né? Mas tem a abordagem da camuflagem total, né? O cristão está 100% misturado. Ele não tem absolutamente nada de diferente, intencionalmente ele quer ser igual aos de fora, ele não quer sofrer o escândalo de ter que, não, nesse lugar eu não vou porque eu sou cristão e o que vai estar acontecendo ali não tem a ver com a minha fé, ou não, esse tipo de entretenimento aqui eu não vou fazer, esse livro eu acho que não é bacana. Então, por um lado, a gente pode estar tão contextualizado que a gente está misturado e a gente não quer sofrer o dano da perseguição, o escândalo, ou a gente pode estar totalmente retirado. Um gueto cristão, né? As nossas amizades são todas cristãs, os nossos programas sociais são todos com crentes, são todos dentro da igreja, a gente absolutamente não faz investimento ou movimento nenhum em direção àqueles que estão fora. Nós não temos nenhum amigo não cristão, nós não temos nenhum ponto de contato, ninguém que a gente se relaciona, ninguém que possa de fato ser impactado por essa mensagem. São dois extremos e os dois são complicados. Então a gente precisa estar disposto a ser identificado como cristão, nem totalmente misturado e nem isolado. Eu queria agora dar alguns exemplos práticos então de como que esse evangelismo, através de relacionamentos, pode acontecer. Aí eu espero de verdade que os irmãos vejam que as suas experiências, as minhas experiências ruins, possivelmente podem ser decorrentes do fato que a gente não fez do jeito certo. A gente não entendeu bem como que era. Então, o evangelismo, através dos relacionamentos, ele pode se dar de uma maneira um a um, informal. Então, vou dar alguns exemplos. Né? Numa conversa casual, você menciona para o seu amigo ou para a pessoa, seu interlocutor, seu interlocutor, que você frequenta uma igreja. Ou você menciona alguma parte da sua crença cristã. É o famoso de passagem, né? Você está conversando com um cara aí de passagem, você fala, não, porque domingo eu almocei num lugar bacana, assim, depois que eu fui na igreja, como eu sempre faço, a igreja tal, aí você menciona de passagem. Isso é parte do seu evangelismo. Por quê? Porque ali você já estabeleceu para aquela pessoa. A pessoa já sabe que você tem um compromisso domingo de manhã ou domingo à noite, que você frequenta uma igreja.
Ou você menciona alguma coisa sobre a sua fé cristã de maneira informal. Ou uma maneira muito interessante também, o Elcimar e a Cris mencionaram agora. Você escuta os desafios, os problemas dessa pessoa e se compromete a orar por ela. Você não está necessariamente fazendo nenhuma exposição, né, acadêmica do Evangelho, ou como o Evangelho, o cristianismo é superior ao pragmatismo filosófico, não está fazendo nada disso. Você está escutando os desafios, as dores de uma pessoa, e pelo fato de você ser cristão, você sabe que você tem algo a oferecer. E aí você se compromete a orar por aquela pessoa. Então, esse é exemplos aí de como o evangelismo 1 a 1, né, uma pessoa de maneira informal pode acontecer. Agora, ele pode se dar também nesse âmbito individual, mas de maneira planejada ou intencional. Por exemplo, quando a gente pode oferecer um livro ou um áudio para algum não cristão sobre o cristianismo, ou algum tópico dentro do cristianismo, e marcar de discutir, né, de escutar depois as ideias daquela pessoa, o que a pessoa entendeu, que dúvida a pessoa teve, marcar de discutir aquele livro. Isso aí você está fazendo uma coisa informal, né, individualizada, mas um pouco mais planejado, né, requer um pouco mais de planejamento. Você escolher o livro com sabedoria, o áudio com sabedoria, sabendo das necessidades daquela pessoa, por exemplo. Um outro exemplo, você ler e discutir porções da Bíblia juntos de maneira regular. Você se oferecer para ler o Evangelho, ler porções do Evangelho com uma pessoa, ler porções das Escrituras, dos Salmos com uma pessoa e discutir a respeito. E tem uma maneira um a um, né, individual, intencional, que essa eu queria enfatizar bastante. Essa nem estava no livro do Keller, não estava talvez nos exemplos, mas não nessa parte. Que é a evangelização do seu filho. Evangelização dos nossos filhos. Você já pensou que a evangelização do seu filho ela é em muita medida informal, porque o seu menino está vendo, né? Seu filho está vendo seu exemplo ali. Mas você já pensou que tem que ter um pedaço da evangelização do seu filho que tem que ser intencional? Que você tem que ensinar o evangelho para o seu filho? Que você tem que ensinar, contar para o seu filho que vocês estruturam a sua vida da maneira como vocês estruturam, porque Jesus veio, porque Jesus morreu por nós, porque nós somos pecadores, que a televisão, por que a gente às vezes não vai deixar ele assistir um determinado programa de televisão? Nós precisamos evangelizar os nossos filhos. Muitas vezes a gente terceiriza essa evangelização também, né? A gente terceiriza para a escola dominical, mas Deus não nos dá a licença de fazermos isso, né? E tem gente que terceiriza mal ainda, né? Que terceiriza para a igreja e não traz o menino. Aí é pior ainda. É de rir, mas é de chorar, né? Então essa é uma maneira de evangelizar individualmente, intencional, de maneira planejada. Você compra um livro para a criança, você conta as histórias bíblicas para ele, você explica a sua fé para os seus filhos. Uma outra maneira de evangelizar é através de relacionamentos, e esse eu reconheço que muitos fazem, e esse é mais fácil até. É convidar amigos para ocasiões, para programações, onde não necessariamente vai ser dada uma comunicação da mensagem do Evangelho. Então, eu estou falando, obviamente, né, de você convidar para um culto, né, ou você convidar para um evento, para uma conferência, ou para uma palestra, que seja, mas também você convidar amigos de fora para fazer parte de uma experiência comunitária cristã. Então, simplesmente você chamar um amigo não cristão para um filme, né, onde vão estar outras pessoas cristãs naquele ambiente, para um churrasco, para um jantar, para uma leitura, para um jogo que seja, você está dando a essa pessoa a oportunidade de fazer aquilo que a gente falou, de ver com vidas transformadas pelo Evangelho em ação. Então isso é parte do evangelismo informal e através dos relacionamentos. E por último, o último exemplo é o compartilhamento da fé. Esse é o mais tradicional, né? É você intencionalmente criar oportunidades nas quais você possa expor a sua fé e convidar aquela pessoa a tomar uma decisão. Meus irmãos, nós estamos caminhando para a parte final agora da passagem, então nós estabelecemos o evangelismo como um mandamento para todos nós. Nós vimos como esse evangelismo informal foi importante, sempre esteve presente no cristianismo, como isso foi importante, inclusive, na igreja do primeiro século. Nós falamos um pouco sobre o nosso contexto, né, de hoje em dia, dessa era pós-cristã, das pessoas céticas, das pessoas sem o referencial teórico para entender a mensagem do evangelho. E, por último, nós falamos sobre a necessidade de contextualização das nossas vidas, né? Semelhantes, por um lado, mas, ao mesmo tempo, profundamente diferentes, engajados. Vimos exemplos práticos de como isso pode acontecer.
Então, por último, eu queria falar sobre barreiras. Por que isso, então, não acontece? O que pode nos impedir de cumprir esse mandamento, ou por que, às vezes, o nosso evangelismo pode estar sendo tão ineficaz? A primeira barreira, isso aí eu também estou pegando lá do livro, A Igreja Centrada, é uma barreira de motivação, uma barreira motivacional. Você e eu não temos motivação para pregar o evangelho. Então, você lembra que eu falei que a gente pode estar ou retirado completamente da sociedade ou tão misturado nela, né? Então, aquele que está misturado na sociedade, pode faltar, se isso for o seu caso, pode faltar a você a motivação de pregar o evangelho, porque você sabe que você vai perder, às vezes, a credibilidade que você tem junto daquelas pessoas. Você vai perder, muitas vezes, a imagem que você custou a criar de pessoa descolada, né? Você vai perder aquilo ali. Então você pode não ter vontade de arriscar a imagem, de arriscar a sua amizade por causa disso. Mas nós temos o evangelho é a solução para esse problema. Por quê? Porque se você está preocupado com isso, é porque você está tirando o seu valor, a sua identidade, aquilo que você é e a sua importância do que os outros falam. E o evangelho, ele te deu em Cristo uma nova identidade. Então o seu valor, aquilo que você é, quem você é, não é ditado pelos que estão à sua volta. Então você pode, no evangelho, ter uma segurança de que você é importante para Deus, de que a sua identidade, de que para quem você está de pé ou cai, é só para Deus. Então isso te liberta, meus irmãos, das opiniões alheias, de tirar o seu valor daqueles que estão ao seu redor, das opiniões alheias. Então essa barreira motivacional por causa do medo da sua reputação, o evangelho nos livra dela. Agora você pode estar do outro lado, você pode estar tão retirado da cultura, tão rodeado de amigos crentes, que na verdade a sua falta de motivação é porque realmente te falta vontade de fazer um investimento que é realmente custoso, de emocional, físico, às vezes até mesmo financeiro ou de tempo, de ir para as pessoas não cristãs, de estender o seu ciclo de relacionamento àquelas pessoas que não conhecem o evangelho, porque realmente dá trabalho, e você não está disposto a fazer esse investimento, porque vamos combinar, pessoal, é muito mais fácil eu me rodear de pessoas cristãs que não vão estar a todo tempo atacando os valores que eu vivo, ou que eu posso ficar mais à vontade, porque a pessoa entende o mesmo que eu entendo. É muito mais fácil e muito cômodo, então às vezes a gente se acomoda, e a gente não tem a motivação de fazer aquele investimento, de deixar uma pessoa que não é cristã entrar no nosso círculo de relacionamento, e a gente ser capaz de apreciar aquela pessoa por aquilo que ela é, de reconhecer a graça comum de Deus por aquela pessoa, sobre aquela pessoa. Então o evangelho também nos dá a solução para essa barreira motivacional, porque o evangelho nos torna humildes. Ora, quem sou eu, quem é você, para nos acharmos melhores do que as pessoas de fora? Para nos achar que aquelas pessoas não são dignas desse investimento. O evangelho, ele baixa a nossa bola. Ao mesmo tempo que, por um lado, ele assegura a nossa identidade em Cristo, em outro lado, a gente sabe que essa identidade ela foi recebida, ela não foi conquistada. Ela foi recebida e foi recebida por graça. Então o evangelho ele é uma grande lição de humildade para nós, que nos move em direção ao outro, sem qualquer orgulho. Uma outra barreira, porque o nosso evangelismo pode não ser tão eficiente, falta de conhecimento, falta habilidade ou conhecimento para responder às questões que são colocadas pelos nossos amigos. Nós temos que ser realistas, isso pode acontecer. O evangelho não está fácil de ser comunicado mesmo, não, e a gente não sabe todos os detalhes. Bom, obviamente que uma resposta a isso é a gente estar sempre na igreja, dispostos a estudar a nossa Bíblia, certamente, né, e preencher essas lacunas, por um lado. Agora, por outro lado, uma vez que nós compreendemos que a salvação é totalmente pela graça, é Deus quem escolhe, é Deus quem efetua a salvação, é Deus quem traz aquele que está perdido para o Evangelho, para junto de Cristo. Ora, uma vez que nós entendemos isso, fica bastante relativo o nosso esforço nesse processo. Não estou dizendo que a gente não vai nos esforçar para pregar, mas a partir do momento que a gente entende que é Deus que dá o fruto, nós estamos liberados, porque a gente sabe que não vai ser a nossa eloquência
ou o nosso raciocínio irresistível que vai trazer as pessoas para Deus, mas vai ser o próprio Deus. Então a gente é livre dessa barreira, desse medo de que a nossa falta de eloquência, a nossa falta de conhecimento seja insuficiente para trazer as pessoas para o Evangelho, porque nós vamos reconhecer que é Deus que faz. Então o Evangelho também nos dá resposta a essa barreira. Uma outra barreira, não sei se você passa por isso, eu já tive bastante, pessimismo alinhado à falta de esperança. Você não acredita que aquela pessoa possa ser salva. Mas ele é tão resistente ao Evangelho, tão recalcitrante, ele está tão perdido, ou ele é tão filósofo, né? Ele é tão cabeça, que eu acho que ele nem precisa. Meus irmãos, pela mesma razão, é Deus, é pela graça. Você quer uma razão maior do que você ter sido salvo, para você acreditar que qualquer um pode ter sido salvo? Meu irmão, você foi salvo. Você não era material mais promissor, usando a expressão do Tim Keller, você não era material mais promissor para o Evangelho do que aquele cara lá, não. Hein? Então o pessimismo e a falta de esperança é também, de uma certa maneira, falta de humildade. Olha para você, meu irmão, você foi salvo. Não existe ninguém que está fora do alcance da mão de Deus. Então você evangeliza porque você sabe que é Deus, se for da vontade de Deus que aquela pessoa se achegue, ela vai se achegar. E por último, eu falei bastante aí ao longo, experiências prévias ruins. Né? Você aprendeu errado, você aprendeu que você não seria salvo se você não evangelizasse, então você evangelizou por medo. Ou você tentou falar da mensagem para o Evangelho sem escutar antes, você não sabia o que aquela pessoa pensava, você não sabia se aquela pessoa sabia do que você estava falando. Você chegou lá e, com perdão da palavra, vomitou um monte de palavra em cima da pessoa lá e não esperou nem a pessoa respirar. Pode ter sido isso, você pode ter tido experiências ruins no passado, que fecharam a sua boca. Mas eu estou te chamando para junto comigo, meu irmão, isso é meu caso também. Junto comigo, a gente precisa reconhecer não é esse bicho de 7 cabeças também. Nós estamos falando, meus irmãos, de levar o Evangelho a sério, é isso. Nós estamos falando de deixar a nossa vida ser transformada de maneira tal que as pessoas, quando se achegarem a nós, os nossos relacionamentos cotidianos, elas serem impactadas pela mensagem do Evangelho. Talvez a única diferença, a única novidade do que eu estou falando aqui, meus irmãos, é que parte dessas coisas vão ter uma palavrinha diferente que vai aparecer. É intencional. Intencional. Você vai se aproximar das pessoas agora, mas você quer essa oportunidade de mostrar para aquela pessoa. Você foi chamado, meu irmão, a anunciar uma verdade que aquela pessoa não conhece. Se você fica com milindres, né? Pô, eu vou me aproximar, esse sou tão interesseiro, né? Eu vou me aproximar daquela pessoa só para falar o Evangelho para ela. Meu irmão, se você pensa assim, de verdade, você não entendeu o Evangelho. Porque você não está aproximando da pessoa para tornar a vida dela miserável, não. Você está aproximando da pessoa para você dar a solução para a vida da pessoa. O pecado escraviza, você está falando de uma pessoa escravizada pelo pecado, de uma pessoa que não tem vontade nenhuma de fazer o bem, de uma pessoa que está assolada pelo mal, de uma pessoa que, se continuar nesse caminho, vai sofrer o tormento do castigo eterno. E aí você vai me falar que é interesseiro, né? Chegar na pessoa só para falar o Evangelho. Meus irmãos, nosso evangelismo é intencional, sim. Né? O orgânico, né, da nossa pregação aqui, eu fiz graça com ele no início, mas é isso. É porque ele acontece de maneira não forçada através dos nossos relacionamentos diários. Mas o orgânico não quer dizer não intencional. Existe sim, nós somos chamados a cumprir um mandamento. Eu desconheço na Bíblia, se você conhecer, você me fala algum mandamento que você cumpre automaticamente. Eu estou procurando um desse, inclusive, para poder falar que esse eu cumpro. Não existe. Você tem que cumprir, meu irmão. Talvez não é tão difícil, talvez não é do jeito que você pensou que era. Mas existe uma grande dose de intencionalidade na maneira como nós vamos viver, então, a nossa vida. Nós temos que viver vidas contextualizadas, abertas para aqueles que são de fora, de maneira que eles percebam o Evangelho em ação. Lembrando dos irmãos de Tessalônica, é a nossa medida de fé, esperança e de amor que vai dar o tom da propagação do Evangelho. Se nós deixarmos que a graça de Deus nos alcance, se nós deixarmos que a nossa vida seja transformada, meu irmão, fé, esperança e amor são dons. Lê lá Coríntios 13 para você ver, 1 Coríntios 13. Fé, esperança e amor são dons. Então, se Deus que vai te dar essa graça de você pregar o Evangelho. É a medida de fé, esperança e amor na sua vida que vai dar o tom daquilo que as pessoas de fora vão poder enxergar. O evangelismo, agora eu estou citando uma frase, nós concluímos, o evangelismo acontecerá de maneira orgânica, nas amizades, se não deixarmos que o nosso orgulho,
medos e pessimismo escondam o nosso coração e a nossa fé. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Vamos orar?